Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy, esse vídeo tendo patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker, garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo Godoy1x, que te dá 200% de bônus, link descrição do vídeo, comentário fixado, acessa lá, na hora que você for realizar o seu depósito, preenche com o nosso cupom Godoy1x para você resgatar 200% de bônus. E a partir dali, você faz o seu palpite vencedor, jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro, tem Fluminense e Bahia, Atlético Paranaense e Grêmio, Corinthians e Juventude, além de Internacional e Palmeiras. Então aproveite tudo na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Um jogo que não deu nada certo para o Flamengo, mas pode ter sido uma amostra para dar tudo certo para o Flamengo, digamos assim, né? O Flamengo tem aprendido nesse jogo contra o São Paulo. O Flamengo foi uma presa fácil para o São Paulo no Morumbi. São Paulo venceu o Flamengo por 1-0. Poderia ter tomado mais gols, o Flamengo nada competitivo, o Flamengo não competiu. É um jogo que fala o que acontece dentro de campo, ele fala e reflete muito mais as ideias que estão fora dele, sem dúvida nenhuma. Foi um amontoado de jogadores escalados, grife, nome, expectativa, mas que propriamente dentro de campo não surtiu efeito nenhum. Juntaram 11 caras ali para jogar uma partida de futebol com pouquíssima competitividade. Claro que tem, né, as heranças do calendário, tem das escolhas, tem das prioridades, como a gente já falou em diversas outras oportunidades. Agora é aquilo. Mudar o time por completo, já havíamos falado, vai ser difícil. Só que algumas pessoas precisam ver para crer, para acreditar. Já alimentaram situações, certamente você como torcedor rubro-negro que constantemente acompanha as mídias sobre o Flamengo, enfim. Com certeza você já ouviu algo do tipo. O time B do Flamengo é o segundo melhor time do Brasil. O time B do Flamengo briga por título. Cara, time B nenhum, de time nenhum no mundo, se não tiver o trabalho, se não tiver o entrosamento, se esse time não jogar, ele não vai ganhar nada, pô. Não tem essa história que aí cria-se uma... Aí parece que o Flamengo é o A e o B, pô, cara, cai na realidade. Eu acho que é um tipo de jogo que mostra, principalmente ao torcedor, a realidade. Mostra porque o torcedor cobrando, né, o torcedor tendo, né, seu viés um pouquinho mais realista, eu acho que pode contribuir para não ajudar com nada que tenha algumas fantasias malucas que existem por aí. Flamengo pouquíssimo competitivo, um time que era para estar armado praticamente num estilo um pouco mais semelhante ao que joga o titular, virou um 4-2-4 fedorento, chechelento, por várias oportunidades. E assim, era tranquilo, foi bem tranquilo pro São Paulo. Sobre as prioridades, sobre as escolhas, a gente já falou centenas de vezes aqui sobre isso. Sobre prioridades, etc, etc. É o seguinte, não dá para perder pro Palmeiras na Copa do Brasil politicamente, né? O Landim é péssimo em ano de eleição. E outra coisa, a rivalidade com que existe. Pô, hoje em dia, tu olha na internet, fala-se muito mais do Palmeiras do que de qualquer outro clube, por mais que talvez no dia a dia seja um pouco diferente na vida real, sem ser virtual. Mas a gente sabe, ninguém quer perder esse confronto. O Palmeiras não quer, o Flamengo não quer, etc. E aí o que é o seguinte, beleza, então poupa pro jogo contra o Palmeiras. Ok, poupou contra o jogo do Palmeiras. Mexe lá as bolinhas, Flamengo se classificou, saiu. Botafogo, o que vai se fazer? Mesma coisa, vai perder para Botafogo? Não vai perder para Botafogo. Então o que você faz? Bota o titular de novo, mexe bolinha, chegou semifinal. Atlético Mineiro, semifinal, tu vai... Então é aquilo, meu amigo. Não vai poupar em nada, vai poupar em Campeonato Brasileiro. A verdade é essa. Ele vai ficando ali sempre, a gente já tá acostumado, né? Vai ficar sempre ali no segundo plano. A verdade é essa. E outra coisa, os caras estão vindo numa sequência enorme. Sequência gigante. Tem que segurar alguém. Vai segurar em qual jogo? No Palmeiras, na Copa do Brasil, não vai. Porque a gente já, né? Palmeiras, Campeonato Brasileiro? Não deveria. Botafogo, Campeonato Brasileiro? Não deveria. Botafogo agora é até o líder, ele é com um jogo a mais, mas é o líder do Campeonato Brasileiro. Libertadores? Bolívar? Não vai. Ia ser esse jogo do São Paulo. A verdade é essa. Bom, o São Paulo venceu o Flamengo muito simples. Já no primeiro tempo já poderia ter construído seu placar. Concentra o jogo pelo lado direito, inverte pro lado esquerdo e aí tenta com 1 contra 1. Ferreira com Wesley. Era essa, né? O Matheus Gonçalves muito cru do jogo, competitividade do jogo muito cru.
Então ali para ele acompanhar, tava deixando a desejar. O Tite até no segundo tempo tenta trocar ele de lado. E aí imediatamente o Zubeldia tira o Ferreirinha de lá, do lado esquerdo, que é onde entra o Gerson, e bota do lado direito. Mas a gente vai chegar lá. E aí ele foi, inverteu a inversão sempre ali. Então, ó, vem aqui 1 contra 1. Começa do lado direito, outra jogada, 1 contra 1. E tentava, né? O que me chamou a atenção, o Léo Ortiz saindo jogando pelo lado direito. Saindo pelo lado direito. Ele ficava posicionado do lado direito pro Wesley afundar lá na profundidade. Então a gente tá tendo aqui, ó, Léo Ortiz, ó, do lado direito. A gente não vê isso acontecendo no time titular. Seja com o Pulgar ou quem for. Lado direito. E ali o Alan, ó, no centro, e o Léo Ortiz pelo lado direito. Saindo ali do meio de campo. Aqui, como a gente vê já no segundo tempo, o Gerson entra na direita e o Matheus Gonçalves na esquerda. E aí vamos lá, sobre o Gerson. Sequência, né? A gente trouxe até o vídeo falando sobre o Gerson, tá muito bem fisicamente, tá, não sei o que, sequência jogando pra caramba e tal. Beleza, entra o Gerson. Só que é o seguinte, um jogo que não tinha De La Cruz, a Arrascaeta começa no banco. Gerson, a gente tá falando de meio campo. Gerson não começa. Pulgar não começa. Era teoricamente que sirva de aprendizado. Você vai ter que poupar. Você vai ter que poupar. Quando for poupar, e eu não sei onde, mas deve ser o Campeonato Brasileiro sempre. É sempre. Você vai ter que manter uma espinhazinha dorsal, pô. Você vai ter que manter. Então é aquilo. Se não tem o De La Cruz, vai ter que ter o Gerson. Se bater umas coincidências ruins, o cara tá lesionado, aí o outro tá suspenso, ok. Mas vai ter que tentar fazer algum tipo de controle pra tu não perder a sua espinha. Se tu perder a sua espinha dorsal, tu vira um outro time, pô. Tu vira um catadão. Verdade essa. Vira um catadão. E aí o Gerson pro lado, o Flamengo tomou aquele golzinho, né? De lei, de bola parada. Subiu aí de cabeça do Caleri. Caleri também, né? Que faz sempre aí os seus golzinhos. E aí o Flamengo tentou recuperar, fazendo algumas mudanças. Tem momento até que entra Vinha e o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas como um meia pelo lado esquerdo. Tudo muito improvisado, tudo muito catado, tudo muito largado. E aí foi de verdade. E aí a gente tem que ser sincero. Foi largado. Foi para competir pouco competiu. Coloca uma pressão ainda maior agora no jogo da volta da Copa do Brasil, porque precisa dar o resultado, porque senão é aquilo, você jogou fora uma competitividade, não a conquista dos 3 pontos, porque nada garante, mas você jogou fora uma competitividade que o Flamengo não competiu no contra o São Paulo, para esse jogo contra o Palmeiras. Falando em Palmeiras, eu quero aproveitar aqui e falar sobre Palmeiras, Botafogo e o Flamengo, pois ambos têm ali uma semelhança enorme no seu calendário. Torcedor rubro-negro, vamos lá. Imaginando, e a gente é o que a gente quer, que o Flamengo avance na Copa do Brasil e avance na Copa Libertadores. Ah, mas ser eliminado numa dessas competições vai dar... Não, se for eliminado numa dessas competições, você pode ter certeza que vai ter uma... No dia seguinte já vira um inferno, então assim, é complicado. Nem sempre você vai conseguir sair com tanta facilidade assim. Então imagina que vai ganhar tudo. O Flamengo vai eliminar o Palmeiras, correto? O Flamengo passa pela Copa do Brasil e elimina o Palmeiras. Torça pro Palmeiras eliminar o Botafogo na Libertadores. Torça pro Palmeiras eliminar o Botafogo na Libertadores. Torceu pro Palmeiras eliminar o Botafogo da Libertadores, tua torcida deu certo, deu tudo certinho, beleza, tudo ok? Torça pro Botafogo eliminar o Bahia. O que eu tô querendo te dizer? Na minha opinião, fica muito claro o seguinte. Se o Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro contra uma equipe que não tá disputando mais nada, ou seja, o Botafogo foi eliminado de tudo, tá só no Brasileirão, Palmeiras foi eliminado de tudo, tá só no Brasileirão, o Flamengo vai abdicar do Campeonato Brasileiro com uma facilidade, pois ele vai ter o argumento de falar, é muito difícil a gente competir contra um time que tá se focando, e isso é verdade, então assim, pra gente, vamos tentar garantir, vai acontecer isso. Então se você quer, tá afim do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo vença o Campeonato Brasileiro, o Flamengo continue competindo pelo Campeonato Brasileiro, nunca jamais torça para os times serem eliminados das Copas e ter somente o Campeonato Brasileiro, uma vez que esse time ele é potencialmente, o Palmeiras ele tem potencial para ser campeão brasileiro, o Flamengo tem potencial para ser campeão brasileiro e o Botafogo tem potencial para ser campeão brasileiro. Se esses times forem eliminados da Copa ter só o Campeonato Brasileiro, dificilmente não vai ser campeão brasileiro. Dificilmente. Os 3. Então, na hora até daquela secada, vale a pena aí. Então, que se sirva como aprendizado pro Flamengo. Então, se precisava errar para aprender, uma oportunidade foi essa, uma mudança total, o time nem compete dentro de campo. É muita grife, muito nome, muito medalhão, muita expectativa, muito e pouco. O presente é muito pouco. Muito passado, muito futuro, mas o presente, muito pouco. Beleza? Grande abraço aí, se cuidem, tamo junto, valeu.